Uma das coisas que eu mais recebi nos últimos dias foi para falar sobre a tal da lei nova na Flórida, anti-imigração ilegal. Então, faz tempo que eu não faço vídeos sobre assim, comentando de assuntos, foi algo que eu fiz muito no passado, mas eu vou dar minha opinião. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tudo numa só, que eu vou começar falando sobre a minha opinião, depois eu vou falar sobre as leis para você entender, e depois no final eu vou dizer o que eu faria se eu fosse ilegal na Flórida. Primeiro, para você entender o que aconteceu, tem muita gente que diz que é por causa da política, que o governador da Flórida quer concorrer à presidência. Isso começou a ocorrer depois que o Biden anunciou que ia concorrer, que o Biden anunciou depois do Trump, e o Trump está perdendo em todas as pesquisas, inclusive pesquisas feitas pelos republicanos. Ele está perdendo em todas as pesquisas a eleição para o Biden. Então, o que acontece? O governador da Flórida também é republicano, de extrema direita. Ele quer essa vaga do Trump. Porque em algumas pesquisas ele está ganhando do Biden. Porque quando os republicanos tiverem que decidir lá entre vai o Trump ou vai o DeSantis, o governador da Flórida, isso pesa também. Nas pesquisas, quem está ganhando é o governador da Flórida. E o Trump está perdendo todas para o Biden. Então, ele está aproveitando esse momento para já começar a campanha dele para o ano que vem. Isso é a minha opinião. E a opinião de muita gente que entende um pouco de política aqui, que está vendo ele querer a presidência. Ele quer ser presidente dos Estados Unidos. E ele está namorando todo esse povo que é mais anti-imigrante. E isso é importante para quem é de extrema-direita. Quem é de extrema-direita sabe disso. Então ele está começando a campanha política dele agora. Sobre as leis, tem muita coisa que já foi modificada, tem muita coisa que já existe e tem muita coisa que existe a esperança do pessoal indocumentado que não passe, que a Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueie algumas coisas, que é possível ainda até antes de iniciar a lei, que ele assinou a lei para começar dia 1º de julho. E as principais dela que mais afetam os ilegais é o fato de o imigrante ilegal que mora na Flórida, muitos deles têm ido para outro estado, tipo New Jersey, onde eu estou morando agora, tirar o documento. Aí o que ele faz? Ele pega o endereço de um parente, abre uma conta telefônica lá e vai lá tirar o documento, porque aqui eles dão a carteira de motorista para indocumentado. Ele volta para a Flórida e dirige com a carteira de New Jersey, uma carteira legal, e essa forma que eles estão querendo agora é proibir isso, que o morador da Flórida ilegal não vai poder dirigir com carteira de outro estado. Então, se ele tiver uma carteira de outro estado, você vai ter que provar que ele mora nesse outro estado. Então, vai ser permitido pela polícia solicitar a forma que o cara está nos Estados Unidos, se está ilegal ou não está. Como eu disse, eu recebi muitos pedidos para dar minha opinião, porque eu tenho muita gente, muito amigo na Flórida, que está sem documento, sei lá, os 80% para mais, que estão sem documento, ou que foram com visto de turismo e ficaram, ou que foram com de estudos e estão trabalhando lá dentro que é proibido, ou que realmente invadiram pelo México, porque é tudo ilegal, sabe? O termo é ilegal, o pessoal gosta de usar o fora de status, mas eu falo sempre isso, é considerado ilegal pela lei. A única diferença é que o que invadiu pelos Estados Unidos, pela fronteira do México, é o cara que é considerado aqui um criminoso que invadiu o país, sabe? Teve uma invasão de país, então ele tem um crime a mais muito forte aqui, que é a invasão de país. Então, mas é considerado para a lei de imigração ilegal igual quem ficou fora de status. Outra lei, nos hospitais, essa que está afetando mais aí principalmente porque os hospitais têm que agora saber o status da pessoa que eles estão atendendo. Mas não é todo hospital, é só quem atende pelo Medicaid, que é algo do governo. Então você ainda teria uma possibilidade, de alguma forma, tentar se tratar em outro hospital, quem está com documentação ilegal. Mas o que tem que ser feito agora, e que talvez esse é um dos que não passe, porque estão considerando anti a Constituição. Então tem formas que a Suprema Corte tem a possibilidade de bloquear algumas leis, e essa é uma delas. Eles não vão proibir o ser atendido, mas eles vão ter que reportar que é um ilegal sendo atendido e usando os recursos do governo, porque ele não vai pagar a conta, você vai pagar parcelado, financiado pelo governo. Então, é utilizando o governo para pagar essa conta médica, então eles vão ter o direito de saber que é um ilegal utilizando essa conta médica ilegalmente. Eu tenho conhecidos meus na Flórida que estão em tratamento, sabe, longos tratamentos. Tem um que está fazendo hemodiálise, por exemplo, que é ilegal, que está lá, foi como turista e ficou, e precisa desse tratamento, está sendo tratado com alguns benefícios do governo, mesmo para cidadão ilegal, mesmo para quem está ilegal, e esse seria um caso de uma pessoa que provavelmente seria deportada, sabe, com essa lei. Tem outra lei de banir imigrantes ilegais que concluíram o curso de Direito, e aí eles não seriam mais admitidos pelo bar da Flórida, que não poderiam ser advogados mais na Flórida. Eu não sei se essa lei é nova ou não, mas eu sei que a pessoa podia fazer a faculdade pagando e ter o diploma, né?
mas eu não sei como é que funciona realmente essa lei, se é nova ou não. Mas é uma lei que foi assinada por ele essa semana, então é uma lei que vai ser cobrada. Também tem essa outra história de ser cobrado ou não, né? Porque tem uma outra lei que é comum, que é agora as empresas, porque essa não é agora, porque eu já tive empresa aqui, eu sei que já existia. Empresas com mais de 25 funcionários têm que fazer o E-Verify para saber o status, informar o status dos funcionários. E a gente tinha uma empresa com 14 funcionários e a gente recebeu uma solicitação, a gente não tinha mais de 25, mas a gente recebeu uma solicitação de listar toda a documentação de todos os nossos funcionários e o status dessa pessoa. Então já existe uma fiscalização de quem trabalha legal ou não. A questão é que ela não é tão dura, sabe? A gente recebeu isso, a gente tem empresa desde 2010, foi em 2017 que a gente recebeu essa solicitação de reportar todos os nossos funcionários. E a gente fez isso bonitinho, reportou o social de todo mundo, todos os contratos de emprego que a gente tinha. Então, já existia algo parecido. Se você olhar vídeo antigo meu, você vai ver que tem essa multa de 10 mil dólares, que é uma multa de 10 mil dólares que eles dão para a empresa, né? Já existe essa multa há muito tempo. Talvez agora eles vão ser mais rigorosos na Flórida. Então, você não pode contratar ilegais mais. Que agora tem o suspender também a licença da empresa de poder trabalhar. Então, são punições que já existiam no passado. O que está se esperando, principalmente pelo pessoal que é republicano, é que seja mais rigorosa essa fiscalização, que realmente aconteça isso, que tem que ser só legais. O que ele diz é que estão roubando empregos de pessoas legais nos Estados Unidos, mas porque me acompanha há mais tempo sabe que na construção, dificilmente você vê americano. Você vê, mas é 1 a cada 50. E estou sendo bem generoso, porque pode ser 1 a cada 1000, porque é muito pouco. A maioria é latino. A maioria é o cara que se sujeita a trabalhar por 10, 12, 15 dólares a hora. Ou fazer uma diária de 100, 150 na construção na Flórida. E o americano normalmente não vai atrás desse tipo de serviço. Então, já existe casos nessa última semana de as empresas deram uma segurada para mostrar que opa, a gente para a Flórida, se você fizer isso, sabe? Então teve alguns casos aí, não é greve, mas teve alguns casos de medo, inclusive dos patrões. Então deram segurado uns dias off aí nesses tempos. Uma outra lei que está pesando muito para a galera da Flórida é a que se tiver alguém dirigindo um carro com mais de 5 indocumentados, ou um indocumentado que seja menor de idade, essa pessoa que está dirigindo, não importa se é legal ou não, vai ser punida, tá? Eles querem pegar com mais de 5 documentados, é o lance das vans de construção, esse tipo de coisa é o que mais se afeta, né? Porque, se você não sabe como é que funciona normalmente isso, é uma van com um cara que tem carteira de motorista, que é legal, normalmente leva os funcionários até o lugar de construção, porque se for parado, o único que é pedir documento é, até então, o motorista. Todos os outros que estão junto numa van de 10 pessoas, 12 pessoas, que estão indocumentados, ou numa picape com 4, 5 pessoas, essas pessoas não interferem em nada até então, antes dessa lei entrar em vigor, se estão ilegais ou não, sabe? Não precisa nem ter uma identidade para se apresentar. Então, muita empresa de construção que tem muito ilegal, que tem muito indocumentado, trabalha dessa forma, com o motorista levando todos. Então, essa lei é muito mais para pegar esse pessoal. E levar uma criança ilegal, olha quantas famílias tem aí dirigindo com uma criança que veio do Brasil muito jovem e está aí sem documento aqui, mas a pessoa vai, sei lá, por tráfico de pessoas, de crianças. Tem vários crimes que eles vão tentar punir a pessoa. Então é uma lei que vai pesar muito porque influencia muito a família com uma criança que não tem documento, que está dirigindo. O cara vai tomar uma punição por estar ilegal e ainda vai ser processado criminalmente por o tráfico de crianças aí, de pessoas. E já tem gente indo embora da Flórida. E aí, eu vou dizer o que eu faria se eu tivesse ilegal na Flórida. Eu te dei a sorte da minha mãe vir para cá, aplicou meus papéis em 2002, eu me legalizei em 2007, estando no Brasil. Eu já vim para cá com o meu green card, e hoje eu sou cidadão americano e brasileiro. Então, se eu tivesse ilegal na Flórida, o que eu faria? Eu esperaria um pouco para ver se não vai ser tudo bloqueado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Se realmente passar em 1º de julho, for começar, eu já estaria engatilhando a saída da Flórida. Eu vi muito a minha irmã falar sobre isso. A minha irmã ficou 10 anos aqui legal, e a minha irmã falou isso. Eu mesmo sendo... Ela mora em New Jersey, lá perto das comunidades brasileiras, que é uma cidade santuária, né, que protege o que não tem documento, né? Então não tem tanto a deportação, a não ser que o cara tenha feito um crime mesmo, né? Então ela disse que ela não veio nem para a Flórida trazer o filho dela na Disney por medo, porque ela não tinha documento. E então sempre existiu um pouco disso.
Mas existem estados que são mais fáceis, e a Flórida está se tornando um estado difícil, assim como o Texas é mais difícil para isso também, para o imigrante indocumentado, que é um estado que é muito republicano, de extrema direita. Então, cara, eu acho que se eu tivesse nessa situação, eu planejaria de alguma forma ir para um desses estados, tipo, lá para perto de Boston, para perto de Newark, em New Jersey, aqui em New Jersey. Eu planejaria a minha saída da Flórida se fosse eu nessa situação, porque eu sou cagão. Então, eu sou cagão. Se eu tivesse sem documento, eu ia tentar isso. O que você deve fazer? Cara, a vida de cada um é de cada um. Eu conheço muita gente na Flórida que tá na Flórida sem documento, mas que, cara, faz tudo muito certinho, dentro ali, paga até imposto, tem o ITIN number para pagar imposto, contando que um dia vai se legalizar e que já pagou imposto de renda durante os anos passados. Então, cara, é duro ver essas famílias tendo situações difíceis, assim, de ter que sair fora da Flórida e começar a vida em outro estado. Porque estão fazendo tudo certinho lá, sabe? Mas estão sem documento. Às vezes foram com turista e ficaram, como muita gente fez. Então, é uma situação delicada agora nesse momento da Flórida. Se a Suprema Corte não derrubar essas leis, vão entrar em vigor dia 1º de julho, e aí tem as duas vertentes. O cara está fazendo só campanha política e não vai botar tudo em prática, está fazendo só campanha política já para a presidência, e não vai ter recurso para ir atrás disso tudo. Eu acho que vai demandar de muito recurso para tentar fazer isso tudo. Existe também a vertente de ele fazer tudo isso mesmo e a Flórida dar uma quebrada legal, porque tem muito trabalhador ilegal lá, muito, gente, muito. Cara, eu conheço muita gente que trabalha na construção, tudo sem documento. Então, vai dar uma mexida na Flórida. Cara, eu não sei o que dizer para você que mora na Flórida, na situação ilegal, sem documento, como você quiser chamar. Eu sei que eu planejaria minha saída, sabe? Eu sei que é muito difícil, principalmente para quem tem família, quem tá fazendo tudo certinho aí, mas, cara, nunca é tarde para recomeçar num estado santuário aí, sabe? Sei lá, vem para New Jersey, vai para Boston, essas cidades que dão um pouco mais de proteção. Então, New Jersey você consegue tirar a carteira de motorista, você consegue ter uma vida um pouco mais com segurança, digamos assim, tá? É isso, a minha opinião tá dada aí sobre esse assunto. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal e volta depois.